Boa noite, então, a todos, a todas as irmãs presentes. Vamos iniciar, em alguns instantes, a nossa aula de hoje, que está sendo gravada, como todos sabem. A partir desse momento, então, informamos que ela será, posteriormente, divulgada no canal do GAEB no YouTube. E, em razão da Lei de Proteção de Dados, Lei 13.709, de 14/8/2018, quem não desejar que sua imagem seja divulgada por essa ferramenta, que mantenha doravante sua câmera ou vídeo, desligados. E aquele que não tiver nenhum impedimento ou problema quanto a isso, fique à vontade para manter ou abrir sua câmera. E assim fazendo, é claro, a pessoa já estará de maneira tácita, subtendida, concordando com a divulgação de sua imagem pelo canal do GAEB no YouTube. Então, queria lembrar também a vocês para não se esquecerem de se inscreverem no nosso canal no YouTube, de também darem um like em nossas transmissões, de fazer seus comentários, que ficam abaixo ali da descrição, Contamos com vocês também para nos ajudar a melhorar a qualidade de nossos programas. Não esqueçam ainda de seguir o GAEB nas redes sociais, Facebook, Instagram, e também para ficarem por dentro das últimas notícias de nossas atividades, acesse nosso site, gaeb.org.br/site. Não deixem de assistir também às aulas dos cursos da série psicológica de 2021, porque lá vocês vão encontrar temas de suma importância para o entendimento das aulas deste semestre, Lá a gente descreve, durante várias aulas, todo o aparelho psíquico, segundo Freud e também segundo Jung. Esses termos que a Joana utiliza nos livros, lá nós explicamos em aulas separadas, tá bom? Seria interessante que vocês dessem uma olhada nessas aulas de 2021. Não esquecendo também de assistirem o nosso programa Psicolóquios com Joana de Ângeles, que vai ao ar às 0h de toda segunda-feira. Então, para facilitar essa procura, é só vocês irem lá na lista de reprodução, ou playlists, que vocês vão encontrar já todos os vídeos lá, tanto das aulas como do programa. Porque isso vai ajudar bastante vocês no entendimento das próprias aulas, não é mesmo? Que nem sempre nós vamos ter tempo de ficar explicando o significado de cada termo que a gente vai utilizar. O que mais? Reuniões presenciais. Nós retornamos com algumas reuniões presenciais. Nós temos nas segundas-feiras, a partir de 18h30, os passes das crianças. Inicialmente, nós temos o Grupo Harmonia, que fica ali cantando com as crianças, harmonizando ali o ambiente, não é mesmo? Outras atividades, e a partir, então, da 6h para 7h, os médios estão dando passes coletivos, inicialmente, coletivos. E quem for levar um frasco com água para ser fluidificada, fiquem com vocês, porque a gente não vai fluidificar as águas lá na mesa, como a gente fazia normalmente em encontros anteriores de 2 anos atrás, tá bom? A fluidificação vai ser no colo da pessoa mesmo, nas mãos das pessoas mesmo, tá bom? Nós estamos ainda também com atividades presenciais na segunda, após o parto das crianças. Nós temos uma palestra evangélico-doutrinária e depois também a fluidificação das águas, o passe e a fluidificação das águas. Na terça de manhã, a mesma coisa, às 10h, e na quinta, às 15h, também a mesma coisa. Palestra, passe e fluidificação das águas. Fica, então, os nossos convites. Lembrando que amanhã, dia 20, retornarão as atividades presenciais da MERT. O que é MERT? É Mocidade Espírita Rafael Thomas. No domingo, a partir das 9h30. Para qualquer ou mais informações, por favor, contactarem o Paulo Lima. Ok? E no início de abril também nós temos as reuniões dominicais do Grupo de Pais. Essas reuniões dominicais, que acontecem a partir das 10h, elas têm transmissão ao vivo pelo canal do GAEB no YouTube. Então, as demais atividades virtuais, como o culto, a palestra na sexta-feira, continua toda. E os cursos de segunda a sábado, Nós temos cursos aí na segunda, na terça, na quinta e no sábado. Diversos cursos para vocês poderem escolher um deles aí para poder participar. E a escola de evangelização espírita, enquanto juvenil Irmã Sheila, ela tem reuniões quinzenais. Hoje nós tivemos pela manhã, a partir de 9h30,
A Adriana já divulgou os links das salas, das turmas, durante a semana, nos diversos grupos de WhatsApp, e vocês podem acessar com seus filhos, assistirem com eles, né, no canto aí dos seus lares, as aulas da Escola de Evangelização Espírita Infanto Juvenil e Mancheira, que é transmitida por outra plataforma, o Google Meet, sob a coordenação da nossa irmã Adriana Marmori. Faremos agora, então, a nossa prece inicial. Pedimos que todos vocês, todos nós, apaziguemos nosso ambiente exterior, bem como o ambiente interior, elevemos os nossos pensamentos ao mais alto, rogando a proteção de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, através de seus mensageiros de luz, pedindo a eles por todos nós, por todos os nossos familiares, para que nós, no dia de hoje, possamos encontrar o que aqui viemos buscar em nosso curso, que é a luz do conhecimento, né? É o entendimento dos problemas e desafios, dos conflitos que somos assolados. Que possamos, na noite de hoje, realmente encontrar tudo isso, bem como as energias superiores advindas dos laboratórios celestiais sobre cada um de nós, para que tenhamos uma perfeita rigidez física e mental para prosseguir, para darmos prosseguimento à nossa caminhada evolutiva. Com esse pensamento, então, caros irmãos e queridas irmãs, declaramos por aberta a nossa reunião de estudos da noite de hoje, rendendo graças a Deus. De imediato, passo a palavra para o Lelis, para que ele dê início à nossa aula. Nosso carinhoso boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos. Vamos começar, portanto, as nossas reflexões em torno da obra da benfeitora Joana de Ângeles. Hoje, o capítulo... o livro é Triunfo Pessoal. Agora me fugiu o capítulo, né? Como é de costume, quando o homem está se tornando sexagenário. Bem, já já a gente abre e aí a gente completa a informação. Estou abrindo aqui para nós os slides, alguns poucos slides que nós vamos compartilhar. Bom, lá vamos nós. Então, minha gente, o texto, alguns colegas já confirmaram aí a leitura e informando que o texto é muito agradável, e de fato é. Contudo, a gente lembra que o estudo da série psicológica Joana de Ângeles mexe naturalmente com muitos dos nossos conteúdos psíquicos. E isso algumas vezes, aliás, algumas vezes não, quase sempre, nos causa algum desconforto. E isso é muito natural. Afinal, ela desnuda a nossa psique. E junto à nossa sombra, os nossos arquétipos, os nossos complexos e todos os demais conteúdos que trazemos conosco na trajetória evolutiva, especialmente na atual existência corporal, na atual experiência física. Então, seguindo aqui com os slides, como vocês podem ver, hoje nós estamos no nosso 5º encontro gravado, disponibilizado no YouTube, e nós vamos ver sobre a introdução do capítulo estudado, cujo título é Tormentos Psicológicos. Em seguida, o segundo tópico, irritabilidade e violência. E na segunda parte, que coube ao Eurípides, a insegurança pessoal e desajustes internos. Então, nós vamos começar já com os tormentos, com a introdução sobre tormentos psicológicos. E do texto que vocês leram, receberam previamente, nós temos lá, logo no primeiro parágrafo, esse livro foi escrito já há um bom tempo, hein? E ela começa dizendo como se fosse nos dias atuais. Em face dos graves acontecimentos odiernos, atuais, né, portanto, o ser humano apresenta-se desestruturado psicologicamente. De fato, nós temos uma recorrência enorme de transtornos mentais. Uma recorrência gigantesca, avassaladora mesmo.
E aí ela começa descrevendo, fazendo uma espécie de lista. Por exemplo, a velocidade das comunicações, a sucessão intérmina de ocorrências surpreendentes, as tragédias do cotidiano, avanços científicos e tecnológicos, ameaças contínuas de desgraças geradoras de insegurança emocional. Então, ela pontua, né, algumas dos fatores, alguns fatores que nos levam a essa condição de desestrutura psicológica. E, voltando um pouquinho aqui, na questão da velocidade das comunicações, por que esse é um fator de desagregação, de desestruturação? A gente pode citar, por exemplo, coisas que acontecem com muita frequência, como vazamento de informações, que uma vez vazadas informações ou dados, tem uma repercussão imediata e gigantesca, né? São milhões de visualizações em poucas horas, e isso tem destruído reputações, e tanto de celebridades quanto de particulares, de pessoas anônimas, e causado uma série de problemas. Então, nós temos os efeitos positivos e os efeitos negativos, claro. Um exemplo aí que a gente pode, que é de conhecimento geral, é daquele rapaz youtuber, né, que havia um codinome, Mamãe Falei. Ele fez um áudio onde ali a gente vê claramente o conteúdo da sombra sendo revelado, e algum amigo, com muitas aspas, vazou o áudio, né, e não tem como voltar atrás. É como uma seta, uma flecha lançada. Uma vez lançada, não tem retorno. Foi. E isso simplesmente destruiu toda uma carreira, né, toda uma série de conquistas. E aí ela fala também da sucessão intérmina de ocorrências surpreendentes. Ocorrências surpreendentes? Como assim? A gente precisa sempre de um exemplo para nos ajudar a compreender. Por exemplo, a violação de direitos e garantias individuais, e essa violação é realizada pela instituição, pela própria instituição criada para defender tais direitos. A gente não precisa nem detalhar, que todo mundo já entendeu. Temos também a guerra na Europa e as suas gravíssimas consequências, nem tão imprevisíveis assim, né? E aí a gente vê a revelação da sombra daqueles que eram considerados celebridades, no caso das mídias sociais, e também no caso das autoridades que cometem seríssimos abusos de poder, perseguindo pessoas. E aí vem também as tragédias do cotidiano. Outro ponto que ela destacou, não é? E aí, exemplo, 232 pessoas desencarnaram na tragédia de Petrópolis, no Rio de Janeiro, em consequência das chuvas, né? Também no estado da Bahia, só desabrigados são 90 e tantos mil. E atingidos diretamente, dá um total de 715 mil pessoas. E aí a gente tem uma ocorrência mais próxima, né, dentre essas tragédias todas, de um jovem policial federal que estava lutando contra a depressão, e aí a gente tira esse fato como exemplo da desestruturação psicológica, a qual todos estamos sujeitos. Um rapaz alegre, brincalhão, e, de repente, acontece o fato, um surto psicótico que
elimina a sua existência física. Surpresa, né? Como ela fala de ocorrências surpreendentes no item anterior e agora de tragédias do cotidiano, a gente tem tudo isso como exemplo para entender melhor o que a benfeitora quer nos dizer. E em seguida vem os avanços científicos e tecnológicos. Tudo isso tem lado negativo e lado positivo. Nesses avanços científicos e tecnológicos, nós encontramos diversas facilidades para a vida como um todo, para a existência, a aquisição de bens, a comunicação com o mundo, a troca de mensagens. São inúmeras os benefícios, né? As vantagens, as facilidades. Mas temos também, como já citamos, os efeitos negativos do mau uso, a repercussão na psique, na emoção e na convivência, na interação social. E ela, por último, fala das ameaças contínuas de desgraças geradoras de insegurança emocional. E, de fato, muitos de nós nos encontramos inseguros emocionalmente, e os sintomas são a ansiedade, depressão, e por aí vai, uma série de sintomas. Essa vulnerabilidade às doenças que nos rodeiam, ameaçadoras, por exemplo, em meio a uma pandemia, a gente viu tantas partidas, né, tantas vidas encerradas, existências, na verdade, né, encerradas, por consequência do vírus invisível e ameaçador. E tudo isso são ameaças, constituem ameaças, qualquer um está sujeito. E no íntimo isso nos causa grande ansiedade. E o que ela chamou de insegurança emocional. Então ela continua, o ser humano apresenta-se desestruturado psicologicamente, buscando fugir antes que enfrentar a realidade traumatizante. A nossa primeira atitude é a fuga. É o que ela diz. Mas o que deveríamos realmente fazer é buscar em nós mesmos as forças, através da conexão com a divindade que há em nós, encontrarmos forças para enfrentar a realidade traumatizante. Então, partindo aqui para o próximo slide, nós temos uma influência nefasta, negativa, que potencializa tudo isso. A apologia da insensatez produzida pela mídia, alucinada, perverte a identidade do indivíduo, massificando-o e nivelando-o nas faixas do egoísmo doentio, assim como da fatuidade. Então, a gente pega esse parágrafo e para a leitura, né? Quem lê o texto, certamente, acredito que, peraí, deixa eu entender isso melhor. O que exatamente a benfeitora quer dizer? De início, eu já entendi que a mídia, e a mídia, a gente sabe que ela é formada aí pela televisão, pela internet, rádio, todos os elementos de comunicação. Então, ela diz assim, a apologia, primeiramente, vamos entender, aprofundar um pouquinho, lembrar, para quem já esqueceu, a apologia da insensatez é a defesa, o enaltecimento da falta de bom senso, de ponderação, de imprudência, aí se potencializa a imprudência, a loucura, chamada, às vezes, até de coragem, né? Vocês devem ter na memória, todos nós, que a palavra... qual é a palavra? Me fugiu agora. A palavra que é muito usada como se fosse algo bem positivo é irreverência, lembrei. A irreverência do fulano e é admirado, né? Se torna uma pessoa modelo da fulana, do cicrano, do beltrano. É um ator, esse, aquele, tal, aí vai listando as qualidades.
das pessoas, das celebridades, e nela quase sempre está a irreverência, né? E até de personagens criados por autores também irreverentes. Então, é o que produz boa parte da mídia alucinada, né? E ela classifica, ela dá um adjetivo. A mídia alucinada, que perverte, que causa... O que é perverter, né? É causar degeneração moral, é corromper a identidade do indivíduo, né? Massificando, ou seja, quando a pessoa se deixa conduzir por esses conteúdos divulgados pela grande mídia e não volta a atenção para si mesmo, para a intimidade, buscando o autoconhecimento, o autoencontro, a análise da sua conduta, do seu comportamento, das suas escolhas, então ele vira massa de manobra, ele é massificado. E aí ele fica nivelado nas faixas do egoísmo. E o que é isso? Atendendo aos apelos do ego dominador. Quando a gente atende ao ego que já foi educado para servir ao self, ao ser imortal que somos, ótimo. Mas quando esse ego ainda não foi educado para o seu papel, para o papel que ele deve desempenhar, então isso vira egoísmo. Então, aí é isso que se torna o sujeito, que se deixa conduzir por esses conteúdos que vêm perverter a nossa identidade, nos tornando elemento de massa, né? Mais um na grande massa. Bom, então, ela continua dizendo que a falsa ideia de que a felicidade é conquista do poder para o prazer e do ter dinheiro para comprar o poder é falsa, né? Já está dito. É uma ideia falsa. E ela continua. Afrontam a miséria... Não, voltando um pouquinho, eu dei um salto aqui indevido. Vamos lá. A falsa ideia de que a felicidade é a conquista do poder para o prazer e do ter dinheiro para comprar o poder, completando o círculo vicioso da ostentação e da queda, da glória sob os holofotes da ilusão e do imediato ouvido ou esquecimento nas masmorras do abandono, aqui vai relegado, bem como do conflito pessoal que surge e o domina. Então, observe que quando a gente dá um significado equivocado para a existência, que é a busca das realizações horizontais, como ela bem descreve nessas poucas palavras, a falsa ideia, né, de que a felicidade é a conquista do poder para o prazer e do ter dinheiro para comprar poder, é falsa. E é por isso que nós temos inúmeros exemplos de pessoas que realizaram, que são realizadas segundo os padrões da massificação e do egoísmo, ou seja, tem mansões, tem dinheiro, tem jatinho, tem tudo de conforto material. Mas quantos deram fim à própria vida fugindo dela pelo suicídio? E quantos são infelizes, lutam contra doenças mentais, enfermidades mentais, e às vezes já somatizadas, né, que já atingiram o organismo, repercutiram organicamente, destruindo a vida, tornando a vida infeliz, mesmo rodeado de luxo e conforto. Então, a gente vê que é uma falsa ideia. Isso está provado, mais do que provado. E, avançando, a gente segue aqui com o pensamento da benfeitora. Antes disso aí, gente, ela disse assim que o quase total desrespeito aos valores humanos, à própria criatura e a consequente ambição desmedida de amealhar moedas a qualquer preço afrontam a miséria dos bairros pobres que vomitam nas ruas e avenidas do mundo os seus esquecidos, os seus excluídos,
que se armam de violência para tomar pela força tudo quanto lhes foi negado por dever de humanidade. Seria um dever de quem tem mais ajudar a quem tem menos. Isso é um dever de humanidade. Já que isso não é feito e que ainda nossos irmãos menos favorecidos, em grande número, não todos, mas em grande número, ainda vivem na sombra da ignorância, eles simplesmente vão buscar de forma indevida, à força, usando de violência, aquilo que lhes foi negado. E o fato de serem ignorados agrava a situação. Então, aí a benfeitora diz, no slide que vocês estão vendo, o quase total desrespeito aos valores humanos, como a gente já colocou aqui, já foi lido e comentado. Então, continuando, esse é um dos fatores que dão origem ao medo. E o medo se instala na sociedade, em si mesma enferma e inquieta. Quer dizer, a sociedade já é em si mesma enferma e inquieta. E aí vem o medo que se instala decorrente do que a gente viu até agora, até esse momento, só nesses poucos parágrafos. Então, ela continua dizendo que urge que se opere uma mudança ética, a fim de que o indivíduo recupere a sua identidade de cidadão, não mais de vítima explorada, na sua condição de criatura humana, e não mais discriminado por causa da pobreza, da raça, da ideologia comportamental adotada, desde que não fira os direitos dos outros. Então, o que a gente vê atualmente? Muita reclamação, muita manifestação acerca de direitos sem abordagem dos deveres. Então, nesse parágrafo aqui, né, que a gente acabou de ler, a benfeitora fala sobre os nossos direitos de adotarmos o estilo de vida que a gente desejar, a ideologia que a gente achar mais conveniente, digamos assim, mas sem invadir o direito alheio, sem prejudicar o próximo, sem causar-lhe prejuízos. E o que a gente vê é bem diferente disso, né? Tanto de um lado quanto de outro, de todos os lados existentes. Aqui. E a cura para tais males? Qual seria, né? A cura para tais males deverá processar-se mediante conscientização do paciente, que descobrirá em júbilo o significado de existir e o caminho a trilhar em consciência de paz. O amor fraternal, como processo de ajustamento, impõe-se de imediato a um novo entendimento da vida, aliás, e um novo entendimento da vida se delineia, traçando as diretrizes para serem mantidos o equilíbrio e a harmonia da sociedade. Então, nessa curta leitura, ela dá um fecho nos mostrando que uma sociedade equilibrada, feliz, claro, ela vai começar no indivíduo. Como dizia Chico Xavier, você quer um mundo mais feliz, mais justo? Comece por você mesmo. Então, aqui, nós estamos na busca da iluminação interior, porque isso vai, com certeza, promover uma transformação íntima, de tal modo que muita coisa muda, principalmente na maneira de pensar. Ou seja, a transformação intelecto-moral, ético-moral. Nós passamos a enxergar valores que antes não éramos capazes de ver, mas que com a ajuda e com a luz buscada e conseguida através do Evangelho de Jesus, do Espiritismo e de todas as obras correlatas, a gente põe luz na consciência, é a iluminação da consciência. E aí a gente passa, aqui para o próximo slide,
para começarmos a falar do segundo tópico, que é irritabilidade e violência. A gente já viu um fator, né, que foi colocado aqui nos slides anteriores. Quanto menos luz na consciência, quanto maior a ignorância, mais vulnerabilidade para esses conflitos, esses tormentos psicológicos de que estamos falando hoje. Daí a necessidade da educação, a educação do espírito. E aí a benfeitora começa dizendo sobre a irritabilidade e a violência. Há uma iniludível herança antropossócio-psicológica. Vamos lá, vamos ver o que ela quer dizer com isso. Primeiramente, a gente vai relembrar aqui que a gente estudou numa aula intitulada a trajetória, não, a jornada heróica da alma, lembrei. A gente tem uma jornada, né? E ela é, de fato, heróica, porque a gente tem que superar nossas limitações, nossas imperfeições, nossas tendências negativas, sempre. De um modo ou de outro, teremos que estar sempre nos superando. Então, ali a gente vê, primeiramente, lá atrás, a origem de tudo, o princípio inteligente, o espírito, na sua longa caminhada de ascensão espiritual. E aí a gente vê a oportunidade da reencarnação, um novo corpo, uma nova existência, a formação de uma nova personalidade, do zero, entre aspas, porque a gente tem um inconsciente profundo que traz os conteúdos de todas as existências já vividas, mas esse conteúdo fica em estado latente, guardadinho lá no inconsciente profundo. Vai influenciar na formação dessa nova personalidade? Sim, vai. Mas nós temos fatores que propiciam a nova formação, o esquecimento relativo do passado, para que possamos nos redimir, nos submeter às provas e também às expiações, para que assim avancemos no processo de evolução. Então, a herança antropossócio-psicológica, na verdade, aí a gente vê uma aglutinação de 3 palavras. Antropologia, a gente sabe, é a ciência que estuda o homem assim no sentido mais amplo, e que engloba origens, evolução, desenvolvimento físico, material e cultural, fisiologia, psicologia, características raciais, costumes sociais, crenças. Então, assim, é o homem como homem, ser encarnado, jornadeando na existência física. A antropologia é um estudo desse ser existencial. E aí, a sociologia, o aspecto sociológico do indivíduo, são suas conquistas íntimas no campo da interação com o outro, as relações, os relacionamentos interpessoais, relações sociais, como isso se desenvolveu no indivíduo e no conjunto ao longo dos séculos. E o aspecto psicológico dessa aglutinação, a gente já sabe, é o que a gente vem estudando. A expansão da consciência, a ampliação da percepção através da aquisição do conhecimento, do desenvolvimento da emoção e do sentimento. Então, é o sentido ético-moral, e como também da capacidade de discernimento. A gente amplia a nossa capacidade de discernimento entre o bem e o mal, o certo e errado, o feio e o bonito, e por aí vai. As escolhas elas se tornam cada vez mais conscientes. Esse é o desenvolvimento psicológico, é atingir os níveis de maturidade psicológica. Então, seguindo aqui, as diretrizes do comportamento que se expressa através da hereditariedade e dos condicionamentos proporcionados pela educação. Isso vai predominar na natureza humana, isso predomina na natureza humana. E isso determina essas diretrizes que a gente acabou de ler, né? Essas diretrizes do comportamento. Então, esse conjunto de aspectos do desenvolvimento, da evolução, ou seja, antropossócio-psicológico,
são fatores que ficam lá no inconsciente profundo que a gente acabou de mencionar. E isso é fator determinante para a nossa conduta atual. A nossa personalidade, ela não decorre somente das heranças hereditárias, culturais, aquelas influência do meio, não é? Começando pela família, pai, mãe, irmãos, primos e todos os que nos rodeiam. Depois vem escola, vizinhança, interação social. Tudo isso vai formando o novo caráter. Mas também, como já dissemos, voltamos a dizer, tem esses conteúdos que Carl Gustav Jung chama de arquétipos, de complexos, e que Joana de Ângeles, aqui numa palavra longa, ela descreve como sendo a herança antropossócio-psicológica do indivíduo. Tudo que ele já conquistou, já realizou, né, de conhecimento, de virtude, de qualidades, de aptidões, isso é fator determinante para o nosso comportamento e nossa conduta. E com o tempo a gente alcança isso aí, né? O concurso da razão e do discernimento. Agora desdobrando um pouquinho mais. A criatura é o resultado das suas próprias experiências adquiridas no imenso pélago ou trajetória do processo evolutivo, transferindo de uma para outra existência as conquistas que lhe caracterizam o desenvolvimento intelecto-moral. Na condição de espírito em crescimento, fixa novas aprendizagens nos patamares construídos anteriormente, ou seja, é a base, é o alicerce, aquilo que construímos anteriormente, sem fugir das suas naturais imposições. Essas conquistas anteriores, ancestrais, como ela diz, não conseguiremos jamais fugir delas, porque elas se impõem. Elas se impõem, tanto as positivas quanto as negativas. Daí a razão, o porquê da necessidade imperiosa do autoconhecimento. E esses patamares construídos anteriormente remanescem em aspirações, tormentos, ou bem-estar, ou desequilíbrio. Então, assim, muitos de nós sentimos emoções e cultivamos sentimentos que a gente não conhece a origem. Está em nós, mas a gente não conhece a origem. Mas a origem está exatamente aí, nesses conteúdos ancestrais que são guardadinhos no inconsciente profundo. Então, ela diz que, sendo o trânsito evolutivo nas faixas do primitivismo o de mais longa duração, os instintos primários predominam em sua natureza, em nossa natureza, aguardando o concurso do discernimento e da razão, como está anotado aí no slide, para substituí-los por emoções de harmonia, propiciadoras que são de saúde psicológica, mental e física. Então, o discernimento e a razão vai nos ajudar nesse processo de autoconhecimento. Quando a gente se dispõe a meditar, por exemplo, esse é o momento de a gente ouvir a intimidade de nós mesmos. Normalmente, o que se recomenda dentro do Espiritismo é a prece, a reflexão, e aí depois disso, enquanto você buscou, né, nesses primeiros passos, nós vemos configurada a busca. Depois dessa busca, o segundo passo é a meditação, que é o momento de ouvir. Joana de Ângeles diz, eu acho que é no livro Momentos de Meditação, que quem ora, fala. Quem medita, ouve. Então, aí está. Em resumo, é isso. E ela continua dizendo, por efeito desse mecanismo inevitável, a irritabilidade e a violência se apresentam com grande frequência na sua conduta, na conduta de todos nós, direcionando-a com força e impulsos desastrosos que nem sempre a vontade consegue controlar. É o autocontrole, a conquista do autocontrole. A maioria ainda não temos. Então, a vontade ainda não é suficiente
para conter esses impulsos. Impulsos de quê? Originados de onde? De onde? É o que ela acabou de dizer. É o efeito desse mecanismo inevitável. Que mecanismo? Voltemos mais um pouquinho. A nossa longa jornada, a nossa herança antropossócio-psicológica. Nós temos conquistas positivas e conquistas negativas, tudo junto e misturado aí no inconsciente profundo, que vem influenciar na nossa conduta e no nosso comportamento. Não foi isso que dissemos há pouco? Então, agora ela nos faz lembrar, dizendo, por efeito desse mecanismo inevitável, a irritabilidade e a violência se apresentam com grande frequência na nossa conduta, nos direcionando com força e impulsos desastrosos que nem sempre conseguimos evitar, em razão da vontade ainda não ser atuante, suficientemente forte para isso. E aí ela diz mais um complemento importantíssimo aqui. Deixa eu passar aqui. Não. Só um momento. Deambulando ou caminhando, são sinônimos, sob a ação desse incoercível impositivo, o indivíduo sente-se fragilizado na sua estrutura emocional, produzindo moléculas cerebrais destrutivas que os neurônios liberam sempre que a mente irrequieta e arbitrária experimenta contrariedade. Então, vejam, a gente está falando da mente e do ego aí, né? A explosão, né, que vem após essa contrariedade. Então, ela diz, explodem, então, os impulsos agressivos que se convertem em vulcão destruidor, atirando magma disruptivo em todas as direções. A sua sensibilidade torna-se altamente descompensada como decorrência dos conflitos ancestrais. E aí a gente volta aos conteúdos do inconsciente profundo, mais uma vez, que não foram diluídos a ponto de não conseguirem proporcionar a consciência de paz no seu dia a dia. Essa consciência de paz é o grande objetivo da existência. O autoencontro, o autoconhecimento tem como objetivo isso, como resultado, né? Essa consciência de paz no dia a dia. Eu vou falar numa linguagem conhecida de todos nós aqui. Quando a gente tropeça, aí machuca a cabeça do dedão, qual é a sua reação? Não fale, não fale. O que você fala, né? Qual é o pensamento que vem? Tá todo mundo sorrindo, né? Tudo bem, mas não fale, não revele. É só para você lembrar, tá bom? Então, assim, essa paz interior, essa consciência de paz, é diferente na pessoa que já a conquistou. Ela tropeça, ela vai dizer no máximo, ai, machuquei, ai, meu dedo, né? Coisas assim, daí para menos. Mas a maioria de nós age diferente. E é só um exemplo, assim, bem, digamos, grosso modo. Porque nós temos, por exemplo, como ela falou há pouco, contrariedades que a gente não suporta. Então, a gente explode violentamente, agressivamente, aquela reação, né, bem vulcânica mesmo. Então, isso aí é imaturidade nossa, imaturidade psicológica, porque ainda não alcançamos isso aí que ainda está nesse slide, né? O concurso ou a colaboração da razão e do discernimento, que, tornado um hábito, transformado em hábito, vai nos impedir, né? Vai nos ajudar na decisão de reagir com elegância, com equilíbrio, com harmonia, a qualquer contrariedade. Então, são essas criaturas, diz ela, desajustadas que incendeiam as multidões. Espera aí, estou pulando aqui. Vamos ver aqui. Tá. Vários fatores ancestrais e atuais respondem por essa psicopatologia, essa da agressão, da violência, né? Cujas nascentes se encontram no primarismo
em que estagia e ainda lhe governa as atitudes. Vejam que, primeiramente, ela falou da trajetória antropossócio-psicológica, todas as nossas conquistas, realizações positivas, tanto quanto as negativas. Nós sofremos as suas imposições, elas se impõem na nossa existência. Em qualquer existência, vez que ainda não as conquistamos, ainda não as pacificamos na intimidade de nós mesmos. Sorte que nós temos as qualidades positivas, mas devemos buscar essa viagem interior para identificar a necessidade de correção, de retificação, de aprimoramento daqueles hábitos negativos que trazemos conosco nessa longa trajetória. Cultivando, ela continua dizendo aqui, são essas criaturas desajustadas que incendeiam as multidões com as suas teses derrotistas e visceralmente odiosas. Observem que nós temos, em todos os campos, no campo político, social, econômico, enfim, na vida como um todo, pessoas que são brigonas mesmo, que são aquelas pessoas visivelmente desequilibradas, que não têm assim, um objetivo, digamos, nobre, mas que estão sempre brigando por qualquer coisa que as promovam. Né? E aí ela diz aqui, cultivando excessivo orgulho, que denota permanência na infância psicológica responsável pela insegurança pessoal, que o Eurípides vai falar daqui a pouco, investem sempre contra tudo e todos, chegando, não poucas vezes, ao autossupliciamento, quando não podem descarregar a bilis doentia noutrem ou no grupo social em que se movimentam. E aqui, minha gente, paramos com a nossa parte, né? Deixando agora para os comentários de vocês, esse espaço, né, de tempo para que vocês possam se manifestar, apresentar as suas impressões para que a gente possa, talvez, debater, tirar dúvidas, esclarecer mais um pouquinho. Fiquem à vontade, não se esqueçam de abrir o microfone. Eu posso falar? Sim, claro. Assim, eu sou uma pessoa que sou muito explosiva, né? Mas, assim, ultimamente, o que eu estou falando não é assim hoje, nem um ano e pouco, mas há pouco tempo eu ando mais, assim, controlando mais essas emoções explosivas. Eu penso mais antes de falar e de agir. E quando parece-me que esses sintomas que eu tenho, tudo isso, elas vieram de outras encarnações e nessa encarnação ela se agrupou, sabe? Ela se firmou. Então, o que vem de mim é que nessa encarnação eu tenho que aprender a controlar a minha emoção, as minhas emoções. Tanto de explosão de felicidade e tudo mais, como também, né, aquelas coisas que vêm, aquelas provações, aquelas coisas que nos deixam tristes, para que o nosso humor não seja tão oscilante, né? O meu humor, ele oscila muito. Assim, qualquer coisinha eu me preocupo, tanto se eu falei algo que ofendeu o meu próximo, ou então se eu fiz, eu deixei de fazer, né? Então, eu vejo assim, como nessa encarnação que eu vim praticamente para corrigir esse lado meu emocional. Porque, assim, a minha família, nós todos, nós viemos do Nordeste, da seca, todo aquele negócio. Minha mãe e meu pai, apesar das várias necessidades de sobrevivência, eles mexeu muito com o lado espiritual, porque mexeu com os filhos, né? Os filhos também passaram por problemas, embora a gente ainda era muito pequeno, muita coisa a gente não guarda, mas eles guardam. Então, minha mãe batalhou muito, meu pai batalhou muito, minha mãe se tornou uma pessoa assim, muito emocionalmente muito frágil,
porque ela tinha medo, assim, das coisas darem errado e tudo mais. Mas, assim, eu vou te falar uma coisa, assim, se fosse para me escolher uma família para me reencarnar novamente, eu não tiraria uma pessoa, porque a minha família, né, os meus pais que já se foram e meus irmãos que ainda estão conosco aqui na Terra, eu amo demais a minha família. Embora a gente tivesse uma divergência, né? Mas para mim é tudo que eu tenho. Assim, aonde eu ir, aonde eu me agarrar, onde eu conversar, tudo mais. Então eu espero assim cumprir talvez um tipo de proposta que eu fiz na minha antes de encarnar, de trabalhar os meus sentimentos, as minhas emoções. Então, eu estou tentando fazer isso. Hoje eu tive, né, uma dessas provações e eu me admirei pelo jeito que eu reagi, sabe? Assim, me calei, deixei falar do que quisia falar, depois me retirei, não fiz jogo de mudez, estou muda. Não, nada disso. A gente conversa como se não tivesse acontecido nada, porque eu não quero, sabe? No sistema do mundo que a gente vive hoje, né, que todos nós estamos passando por tantas tribulações, Uhum. então você tem que manter a qualquer custo essa paz interior, porque senão, Perfeito. né? Ok, Obrigada. Raimundinha, de nada. A gente que agradece. Mais alguém? Eu quero. Boa noite, gente. Eu Boa queria só noite. ressaltar assim a importância dessa construção dessa identidade do indivíduo. O quanto nós temos papéis bem fundamentais nesse processo. Porque o que a gente vê hoje? A gente vê uma geração que está sendo educada por nós, os mais velhos, que a gente entrou num processo de compensação de algumas dificuldades que a gente enfrentou, e aí a gente tem uma geração hoje mais jovem, que tem uma extrema vulnerabilidade em receber não, de não ver as suas vontades serem atingidas. E aí eles ficam à mercê, vamos dizer assim, de uma influenciação, de uma insensatez, né, das conquistas materiais. Então, uma das questões que eu venho muito pensando, que eu aprendi a até me aproximar de certa forma, é com essa geração que faz uma idolatria de determinados influenciadores digitais. E aí eu sempre questionava, eu falei, gente, o que é ser um influenciador? Né? Como é que alguém se prepara para ser... Qual é a sua profissão? O que você faz na vida para viver? Né? Como diz minha mãe, para ganhar dinheiro na vida. Qual é o seu trabalho? Eu sou um influenciador. E eu penso cá comigo que isso não é uma profissão. Isso é uma responsabilidade que cada um de nós assume, seja lá na profissão que você tem. A gente acaba influenciando outras pessoas. Quando a gente tem filhos ou netos, né? No meu caso, eu já estou falando com os netos, porque as minhas filhas já são adultas, já têm uma caminhada, uma vivência, a gente tem que estar muito atento àquilo que eles estão recebendo, qual é o nosso papel nesse seio da família, qual é o posicionamento que a gente tem, porque senão eles vão ficar naquele processo de querer e ter, porque nós vamos atender. Na melhor das intenções, a gente vai estar criando pessoas extremamente caprichosas e numa situação de vulnerabilidade que não vão desenvolver o discernimento nessa questão do que assistir. Então, uma das práticas que eu acho que é fundamental é a gente ter cuidado naquilo que a gente vai assistir. Não, vamos assistir um filme juntos, vamos ao cinema junto, vamos ver isso. Às vezes não é nenhuma coisa que você goste, mas que está dentro da realidade da faixa etária do seu filho, do seu aluno, do seu jovem, para você conversar sobre aquilo. Porque muitas vezes você tem que evidenciar determinadas situações para identificando e ali fazendo os comentários, os ajustes, aquilo que não tem. E a gente vê hoje, em contrapartida a tudo isso, um radicalismo muito grande em relação a algumas questões, né? É uma situação. E o caminho
o melhor caminho é o caminho do equilíbrio, é o caminho do meio. Então, a gente não pode nem ser severo demais, nem áspero, nem permissivo. E a gente só aprende a ser pai, mãe, educador, transformador de nós mesmos, usando desse compromisso que a gente tem uns com os outros. Né? Nós somos ferramentas de melhoramento de nós mesmos. Então, aonde a gente estiver, a gente tem que assumir esse papel para que a gente crie um antídoto contra essa vulnerabilidade emocional que vem do meu passado espiritual, mas que tem muito a ver também com as escolhas que foram feitas agora, né? Perfeito, Mariane. Essa vulnerabilidade, né? Essa nossa vulnerabilidade é a palavra mais exata. Ela deve ser reduzida exatamente com autoconhecimento. A gente tem que procurar identificar onde mais somos vulneráveis, qual é o nosso calcanhar de Aquiles, né? E nos preparar para as provas. Porque diante das provas, o que o provérbio popular diz? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Não, meu amigo, é porque você rezou, aí Deus deu a prova em seguida para ver se você realmente está preparado. Então tá, quem mais? Eu gostaria de comentar um pouquinho. A gente viu duas falas muito interessantes. Por exemplo, a Raimundinha nos trouxe assim, um sentido da vida dela, da luta dos pais, né? Do sentido de como assim, a família, a importância da família, mesmo com as dificuldades, com os sofrimentos, que mantém o seu processo, né? Evolutivo. E a Mariana trazendo essa realidade que a gente vivencia hoje, eu fico assim, pensando, o que a gente, então, enquanto, por exemplo, uma doutrina, o que a gente precisa estar mais focando, porque a gente está vendo aí um mundo em que a gente parece perceber um retrocesso nas relações, né? Por exemplo, a gente a gente estava numa caminhada que parecia ter mais harmonia. Não sei se isso é esse momento de tanto encarne de seres, né, que estão entrando na sua última oportunidade, mas a Terra parece que está tendo um retrocesso. Né? E assim, o que a gente vê, por exemplo, tanto conhecimento aí que a Joana de Ângeles traz sobre esse equilíbrio psicológico. Né? Então, às vezes, eu fico pensando como que a gente... Será que a gente tem que, dentro da nossa doutrina, ter um foco mais diferenciado daquilo que a gente tem desenvolvido? Claro que a gente tenta seguir um evangelho, tenta seguir os princípios, mas será que não está faltando na gente ter um aprofundamento mais relacionado a essa realidade que a gente vivencia? Eu não sei se eu consegui me fazer expressar, não estou cobrando, mas assim, às vezes isso me fica na minha mente, sabe, Leris e Eurípides? Isso fica me levando assim, a perceber que eu sei que a gente tem o autoconhecimento, mas será que a gente não precisa avançar mais um pouquinho, além desse autoconhecimento, e ter uma ação? É mais que um desabafo, não... mas é uma coisa que me incomoda muito. E obrigado pela atenção. Entendemos, e essa inquietação tua é nossa também. A gente, às vezes, eu, por exemplo, falando por mim, não vou falar pelos outros, né? Eu, às vezes, me sinto muito superficial, a gente tem que aprofundar mais, tanto na observação quanto nos estudos, na observação de si mesmo e do que ocorre em volta, né? E fazer uso do discernimento e da razão para perceber ou se recordar que nós estamos sob uma lei implacável, que é de ação e reação, causa e efeito. Por mais que a gente se cuide e evite, se está na nossa programação determinada coisa, ocorrência, essa ocorrência vai acontecer. Vai acontecer. Então, é fruto, né? Fruto do que semeamos. Agora vem o fruto. E a gente precisa entender, como a Carmen bem colocou, que nós temos
camadas de espíritos reencarnados superpostas. Muitos espíritos estão aí, irmãos nossos, né? Para uma reciprocidade evolutiva. O mal chega ao seu ápice para que nós possamos valorizar o bem. Enquanto que os nossos irmãos um pouco mais atrasados aprendem também observando aqueles que praticam o bem. Eles vão levar no inconsciente, no seu subconsciente, no inconsciente profundo, o que eles viram, né? Então, daí a responsabilidade de quem tem mais esclarecimento. E assim a gente vai seguindo adiante. Agora eu vou passar a palavra para o Eurípides, porque nós já avançamos muito já no tempo da segunda parte. Então, meus irmãos, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Vou compartilhar com vocês alguns slides que vão me subsidiar no desenvolvimento dos itens insegurança pessoal e desajustes internos. Inicialmente, né, lembrando que o Lelis ficou com a irritabilidade e violência, e eu fiquei com a insegurança pessoal e desajustes internos. Todos esses itens estão no capítulo 3 do livro Triunfo Pessoal. Iniciando, então, queremos dizer para vocês que a insegurança é um sentimento caracterizado pelo mal-estar generalizado, ansiedade ou nervosismo, associado à percepção negativa de si mesmo. A pessoa insegura se enxerga como inexperiente, inábil, vulnerável e fraca. Ela acredita não ser capaz de encarar os desafios da vida com a cabeça erguida, recorrendo a mecanismos de defesa para mascarar a sua falta de segurança. Joana de Ângeles inicia o item dizendo que o conceito de saúde entre as pessoas é ainda muito obsoleto, desatualizado, tendo em vista que experimentamos fenômenos de instabilidade interior, de insegurança pessoal ou de aflições, sem aparentes causas que os justifiquem. A maioria das pessoas não se dá conta do significado desses distúrbios, que merecem cuidadosa análise e avaliação, a fim de serem modificados nas suas estruturas fixadas na personalidade, por meio de terapia adequada. E Joana de Ângeles, nesse capítulo 3, ainda nos diz: poderoso pelas suas resistências para vencer dificuldades e alterar os panoramas por onde tem transitado, o ser é, ao mesmo tempo, na sua constituição física, frágil, porque pode ter interrompida a existência orgânica por uma picada de inseto contaminado por um vírus devastador ou um choque emocional poderá vencê-lo. E quando isso acontece, caros irmãos e queridas irmãs, a pessoa fica, muitas das vezes, em estado de paralisia que lhe anula a lucidez e lhe impede de prosseguir nos compromissos que lhe diz respeito atender. Quero destacar a insegurança pessoal emocional. Segundo os psicólogos, a insegurança emocional é uma espécie de sensação de desconforto que pode ser desencadeada quando a pessoa tem pensamentos de que não é amada ou não é uma boa pessoa o suficiente para algo ou para alguém. Quem sofre de insegurança emocional tem frequente sensação de que é inútil e de que nada vale, né? De que nada vale a pena. Um indivíduo emocionalmente inseguro, geralmente, ele apresenta os seguintes sintomas, entre outros. Vamos lá. Pessimismo, antissociabilidade, sofrimento de fobia social, dismorfia corporal. O que é isso? É um transtorno psicológico que faz com que o indivíduo se incomode profundamente com os defeitos imaginários ou triviais de seu corpo. O egocentrismo,
Então, é muito comum, gente, que as pessoas inseguras sofram de algum nível de isolamento, de modo que, quanto maior a insegurança emocional, maior também a sua necessidade de se isolar. A insegurança emocional traz sensação de inferioridade, fazendo com que a pessoa não se sinta boa o suficiente para ser amada, reconhecida ou aceita, ainda que a realidade mostre o oposto. Nesse contexto, a insegurança em um relacionamento pode vir acompanhada de histórias fantasiosas, medos irreais, ciúmes, carência, entre muitos outros aspectos que dificultam uma convivência agradável e uma relação sadia. Desde Freud, pai da psicanálise, e os autores pós-freudianos, né, tanto os da escola inglesa como da escola francesa, como Lacan, de Jung, criador da psicanálise, de Abraham Maslow, com a psicologia humanista, e, posteriormente, com o surgimento da psicologia transpessoal nos Estados Unidos, em 1969, a partir do encontro do próprio Maslow, com Stanislav Grof e outros importantes psicólogos e teóricos, né, que surge aí a psicologia transpessoal, ou quarta força em psicologia, a complexidade do aparelho psíquico, gente, vem sendo, a pouco e pouco, penetrada, graças ao que se torna factível auxiliar um indivíduo na solução dos conflitos. Os conflitos que o acompanham em forma arquetípica, né, ou herança espiritual, no contexto em que está inserido. À medida que assumimos nosso verdadeiro tamanho moral, sem nos impor o quê? Sem nos impor máscaras, né, de comportamentos virtuosos, nos libertamos da obrigação de esconder o mal que habita em nós. Até porque isso é impossível, né? Esconder o mal que habita em nós. Dessa forma, gente, nos tornamos capazes de reconhecer nossa humanidade, respeitar nosso momento evolutivo e não nos envergonharmos disso. Joana de Ângeles, mais adiante nesse capítulo, irá nos dizer: nesse processo evolutivo, os alicerces do inconsciente vão se modificando, enquanto novos contributos são oferecidos, a fim de que se possam construir as possibilidades ainda não logradas através do tempo e dos esforços da mente orientada para o bem-estar, o equilíbrio e a saúde real. Joana irá nos dizer, no livro Em Busca da Verdade, no capítulo 1, o seguinte: conscientizar a sombra, diluindo-a mediante a sua assimilação, ao invés de ignorá-la, constitui passo avançado para a perfeita identificação entre o ego e o self. Vale lembrar que, como resultado das heranças primeiras, ou primitivas, ou primeiras, alguns fantasmas emocionais acossam-nos. Acossam-nos o quê? A consciência, produzindo a inquietação, que trabalha contra a nossa harmonia psicofísica, aturdindo-nos e dificultando-nos fruir as infinitas possibilidades de alegria e de paz que se nos encontra à disposição, né? Se encontram à disposição de todos nós. Daí surgem estados de aflição, tais a insegurança pessoal, que se converte em quê? Em timidez, ou dela provém em ansiedade ou medo, afastando-nos dos relacionamentos humanos, compensadores e das atividades que nos promovem a estágios mais avançados e nobres da vida social. Esse receio, caros irmãos, lógico, que se fundamenta no desejo de se conseguir vencer e não se encontrar equipado com os recursos hábeis. Constitui o quê? Constitui isso um fenômeno emocional perfeitamente compreensível. No entanto, essa persistente incerteza quanto às possibilidades existentes para a luta, acompanhada, é claro, pelo autodepreciamento, acreditando-se ser oportunidade de desenvolver novos valores, ao lado do sentimento de inferioridade, são manifestações de conflito que devem ser enfrentados com decisão, mesmo que se experimentando angústia
nas primeiras tentativas terapêuticas. A existência corporal é oportunidade de crescimento espiritual e de aquisição de infinitos recursos iluminativos, que constituem a grande meta da existência humana, aguardando o quê? Ser conseguida. Esse processo de transformação vai acontecendo em nós independentemente do desejo do ego, pois o self nos impulsionará para a autoconquista. E muitas vezes passaremos por caminhos dolorosos, onde, invariavelmente, a humildade e a coragem serão nossas melhores companheiras. Basta que as cultivemos. Na jornada heróica da alma, tropeçaremos nos nossos erros, encontraremos as portas fechadas pela nossa imaturidade, nos depararemos com os muros altos da ignorância e presunção. Mas, ao insistirmos no que temos que fazer, aprenderemos que ser autêntico nos ajuda a reparar os nossos enganos, a respeitar os outros e a nós mesmos. E ao final, é claro, perceberemos que existe uma saída. E é exatamente nesse momento que a escuridão já não nos assustará, pois nos daremos conta de que a capacidade de iluminar o caminho está em quem? Está em Beltrano, em Cicrano, em Fulano? Não, está em nós. Então, compreender nosso contexto, nosso ambiente, né, nosso momento, nosso cenário atual, nos faz entender nosso chamado. Todos nós temos sido chamados para trabalhar na vinha do Senhor, trabalhando também em nossa vinha própria, desenvolvendo potencialidades, né, conhecendo-nos com maior profundidade. Então, desejar evoluir é da lei, é necessário. Não podemos mais nos satisfazer com o mal. Entretanto, a forma como trilharemos esse percurso definirá se faremos uma caminhada segura e verdadeira ou mascarada e vazia. Entendemos, gente, que evoluir pressupõe saber onde se está e para onde se vai. Ter consciência do nosso ponto de partida, que é o nosso nível evolutivo atual, para destinar-se à chegada. Faz-se isso, com isso, gente, respeitar o nosso próprio tempo e trajetos adequados. Então, o convite para o autodescobrimento nunca se fez tão importante, nos possibilitando ser plenos em nossa pequenez, amando a nós mesmos e ao próximo como o Pai amoroso e bom faz conosco. E Joana de Ângeles ainda irá nos dizer nesse capítulo: a insegurança pessoal, desse modo, remanesce de vivências atuais e de vivências pretéritas. Ou seja, a insegurança pessoal, gente, desse modo, ela remanesce, ou seja, é consequente, né, de vivências atuais, educativas, a educação no lar, por exemplo, orientada, também da mãe castradora, do pai negligente, família desestruturada e vencida por brigas contínuas, nas quais a desconsideração aos diversos membros vai induzi-los ao quê? A perda da autoestima. E de vivências também pretéritas, né? Tem como causa também as vivências pretéritas, nas quais o quê? A conduta malsã do passado, que foi característica predominante do ego, que experienciou abusos do poder, do prazer e do dever, deixam resquícios de culpa esculpidas lá no nosso inconsciente. Diante de tal situação, cabe ao indivíduo, a todos nós, uma análise honesta da nossa realidade atual e da nossa conduta contemporânea, avaliando os recursos que possuímos, sem autorrecriminação nem autopunição, passando a vivenciar experiências possíveis de serem completadas, ampliando o seu raio de ação moral e emocional, através de cujas contínuas vitórias possa adquirir autoconfiança e autovalorização. Vale dizer que quanto mais alguém foge de um problema, gente, mais difícil se lhe torna equacioná-lo. A melhor maneira de o enfrentar começa no esforço ingente para diminuir-lhe o conteúdo emocional perturbador, nele vendo, pelo contrário, a possibilidade de mais enriquecimento através de uma comunicação imperativa, obrigatória, em relação à vida, ou em relação com a vida, que constitui insegurança, incerteza afligente, cabe converter em experiência viva e significativa,
Por meio de quê? Por meio do esforço para saber-se em condições de triunfar, o que depende exclusivamente daquele que se empenha por consegui-lo. No item desajustes internos, Joana de Ângelis introduz esse item dizendo que uma visão neurofisiológica do ser humano, poderia afirmar que este é resultado somente das moléculas de neuropeptídeos. Neuropeptídeos são substâncias químicas, gente, produzidas e liberadas pelo cérebro, né? Só para a gente ter uma ideia, nós temos no nosso cérebro cerca de 86 bilhões de neurônios. Segundo os estudos, o homem tem mais neurônios do que a mulher, mas ela usa muito mais do que o homem. Né? Então, essas substâncias, esses neuropeptídeos, a Joana cita até alguns exemplos, como as endorfinas, encefalinas e outras, né? Cuja contribuição para o equilíbrio psicofísico é de essencial significado. Por outro lado, nos diz ela, os fisiologistas estariam em condições de definir que esses neurotransmissores são essenciais para o funcionamento orgânico e de inumeráveis atividades psíquicas do indivíduo. Em razão desse mecanismo físico, algumas escolas fisiológicas e psicológicas fundamentam a sua tese no reducionismo, ou seja, no materialismo. Ato contínuo, nesse mesmo texto, a mentora nos diz: fosse realmente a vida patrimônio exclusivo da matéria, e teriam razão, né, esses estudiosos. Não obstante, a criatura humana é mais do que o corpo, é o espírito, no qual se movimenta, independendo da indumentária de que se reveste, e através da qual interfere, orientando toda a sua constituição e funcionalidade por meio da mente, que é o instrumento de que se vale para os objetivos existenciais. Tudo, desse modo, procede do ser espiritual, que assim se expressa para o processo da própria evolução. Conforme o estágio em que o espírito se encontra, sua posição moral, os fenômenos que propicia, são efeitos da sua ação, mesmo que inconsciente. Quando se trata de alguém portador de consciência culpada, as neurotransmissões, gente, se fazem deficitárias, e as moléculas de neuropeptídeos, ou seja, endorfina, encefalina, oxitocina, etc. Por escassez de quê? Por excesso, né? Por excesso. E produzem distúrbios emocionais, distúrbios psiquiátricos correspondentes, esterilizando isso aqui como psicopatologias específicas. Então, a vida mental decorrente da conduta moral é de relevante significado para o binômio saúde, né, doença-saúde, porquanto dessa usina de forças procedem as energias que harmonizam ou desequilibram a maquinaria. Diante, pois, de qualquer distúrbios emocionais, o esforço mental do indivíduo para um novo direcionamento das aspirações enobrecedoras torna-se-lhe urgente, o que lhe abrirá campo de realizações superiores, cada vez mais fácil, né, de cada vez mais fácil execução, como consequência da vitória sobre os impedimentos iniciais. Nesse slide aí, vocês estão vendo aí, né, imagens com neurotransmissores, né? São neurotransmissões através das sinapses, tá? Com desorganização e com harmonia, tá? À esquerda, com desorganização, à direita, vocês estão vendo duas imagens com harmonia. A gente vai comentar essas duas imagens com vocês. Sinapses, então, ou fenda sináptica, é essa ligação entre um neurônio e outro, tá? Pelas fendas sinápticas que passam as informações, que passam os neuropeptídeos, tá bom? Então, a Joana fala que o mau hábito da queixa contumaz, da reclamação constante, do pessimismo, estimula a produção ou redução de neuropeptídeos que desorganizarão as sinapses e desestruturarão a neurotransmissão, a prejuízo da saúde emocional, por extensão, para o surgimento de uma disfunção metabólica. Então, a disponibilidade de neurotransmissores, gente, reduzida,
nas fendas sinápticas, vocês podem observar aí nessa imagem à esquerda. Vejam um tantinho, pouquinho, né, de neurotransmissores que estão passando de um neurônio para outro. Está vendo? Então, isso denota o quê? Denota uma desarmonia. Então, numa visão espírita, diríamos que, mesmo com toda a conquista da medicina, a medicação vai funcionar como um apoio, pois a solução definitiva das patologias, né, das doenças, vai depender das mudanças de naturezas espirituais, comportamentais, da reeducação do pensamento, do amparo da espiritualidade, da expressão de amor na vida do doente. Já os dois slides à direita de vocês, as duas imagens à direita de vocês, vale dizer que, de maneira equivalente, a esperança e a oração, a alegria e o cultivo de ideias dignificantes, estimuladoras, né? Elas vão produzir o quê? O reverso. Vão favorecer a harmonia, né? A saúde, o bem-estar de longo curso. Então, com essas atitudes emocionais elevadas, tratamentos haverá, e o tratamento, é claro, haverá maior disponibilidade de neurotransmissores nas fendas sinápticas. Vocês estão observando isso aí, ó. Na primeira imagem acima, com a mudança comportamental e mental da pessoa, olha o que ocorreu aí. Né? O número de neurotransmissores aumentou e aqueles neurotransmissores que foram recaptados pelo neurônio anterior foram inibidos. Né? Olha aí, está em vermelho, os neurotransmissores inibidos a sua recaptação pelos neurônios anteriores. Mais embaixo, vocês verão que, já que com harmonização mental, com boas ideias, boas ações, a sinapse, a neurotransmissão, né, desses neuropeptídeos vai se harmonizar. Veja que beleza essa imagem de baixo. Tudo ocorrendo direitinho, né? Estava havendo a transmissão de um neurônio para outro na fenda sináptica. Está havendo, né, pouca recaptação, mas está havendo aí a circulação entre os neurônios. Pra vocês terem ideia, nós temos trilhões de sinapses nos nossos neurônios, né? São coisas que escapam muitas vezes ao nosso entendimento. Então, com essas atitudes elevadas, como eu falei, as emoções elevadas, o tratamento também, haverá maior disponibilidade desses neurotransmissores. Com o tratamento através da fluidoterapia espírita, como passe, água fluidificada, poderá haver contribuição para a regularização desse processo, sem nenhum efeito colateral. Assim, emergindo do inconsciente coletivo, o qual todos nós temos, né? Estão escritas as realizações individuais e as heranças das nossas reencarnações, né, anteriores. E tudo isso que está no nosso inconsciente coletivo vai passar para o nosso inconsciente pessoal. Então, o ser espiritual, ele sintetiza as necessidades, mas isso aí acontece paulatinamente, devagar. E ele também descobre, gente, as possibilidades de que dispõe para corrigir os distúrbios internos, que são as consequências morais das desarmonias psicológicas, ancestrais mesmo, e dos prejuízos emocionais que se permitiu, que cada um se permitiu. Assim, em qualquer processo, portanto, de distúrbios psicológicos, encontrando-se em reparação, o espírito endividado, desde anteriores experiências carnais, os antidepressivos, por exemplo, e outros medicamentos poderão ajudar, mas a conquista da saúde real somente será possível quando o Self, o espírito eterno que sou, na condição de fonte irradiadora das energias, produzi-las favoráveis à legítima cura. E o último slide, né, nós escrevemos aí uma mensagem do Espírito de François Genevais, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, o maior capítulo do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, o item 25, quando ela nos diz: resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Diante das inquietações e tribulações da vida, sede fortes e corajosos, cumprindo resolutos as diversas obrigações que Deus nos confiou. Então, não deve a criatura desconsiderar seus deveres perante o corpo, a família, o trabalho, o estudo e a sociedade. Todavia, desprezar os interesses espirituais e eternos lhe acarretará o quê? Perturbações ou perturbação íntima e desestruturação emocional. Cada criatura encontra-se em um determinado estágio evolutivo, com uma escala de valores e com uma estrutura
compatíveis com a condição que se encontra. O amor, gente, o amor é medicação em nossas feridas morais e emocionais. Amando-nos e amando o próximo, superaremos todas as aflições e equívocos. Não nos fechemos em nós mesmos, jamais. Vamos ao encontro das dores maiores, muitas vezes maiores do que as nossas, que permanecem aguardando algum contributo, alguma contribuição. Portanto, o bem ao próximo é bem para nós mesmos. Substituamos dessa feita, então, os pensamentos depressivos pelo sentimento da caridade. Encerramos, então, aqui o compartilhamento de slides. Vamos voltar para que vocês, né, que vocês possam agora, então, trazer os seus comentários, os seus adendos, as suas reflexões, as suas perguntas. Vocês estão com a palavra. Raimundo. Eu vi, né, que todos esses elementos que a nossa mente é poderosa em produzir e também, ao mesmo tempo, em danificar, né, como os anticorpos e peptídeos, sei lá o que, cada coisa aí. Aí eu fico pensando, então adianta você tomar uma medicação para a sua imunidade? Adianta você tomar uma medicação para tal coisa? Porque, pelo que eu entendi, a sua mente equilibrada e o seu emocional também, ele automaticamente ele produz todos esses benefícios. Então, por que tanta propaganda, tanta mídia em cima de medicações para melhorar a sua imunidade, para aumentar tal taxa, baixar tal taxa, sabe? Não sei se ajuda, né? Raimundo, não. A própria Joana fala que ela não faz apologia a se deixar de tomar os remédios, né? É importante que se tome. A pessoa depressiva, ela tem que tomar lá seu remédio, que vai atuar ali nas fendas sinápticas, mas também, se você tiver um pensamento positivo, com boas ideações, né, boas obras, você vai ajudar todo esse processo e vai acelerar, inclusive, a melhoria de todo a doença, né, ou a patologia pela qual está passando a pessoa. Tá? Então, a doutrina espírita, e nem a Joana, ela faz a apologia que se deixe tomar remédio, de forma alguma. Né? Inclusive, todo tratamento que é feito na casa espírita, a gente sempre deixa isso bem claro. Continue com os remédios do psiquiatra, né? De quem passou, do médico que te passou os remédios. Vamos fazer um trabalho paralelo para que você realmente consiga as forças necessárias para ter uma perfeita rigidez física e mental. Tá bom? Ok. Mais alguém? Euritza, Michele, eu estou sem câmera. Michele, queria te ver, Michele. Eu só ia falar para a Raimunda, assim, né, em termos de tratamento, que o nosso organismo ele é feito de elementos químicos, né? Então, do mesmo jeito que uma pessoa que tem diabetes, ela precisa de medicação, a pessoa que tem depressão, transtorno de ansiedade, ela precisa estar medicada para poder chegar a ter essa visão de que a gente tem a condição emocional de correr atrás daquilo, né, que a gente de fato precisa. Então, assim, quem é mais sensível a esses tempos obscuros que a gente tem vivido, tem sentido emocionalmente muito mais pressão, né? Parece que o clima está mais pesado. Parece não, o clima de fato está mais pesado. E isso propicia muito a questão do transtorno da ansiedade, do transtorno da depressão, que não vêm separados, geralmente eles vêm juntos. Então, a medicação, ela é necessária, sim, para que reequilibre, não o emocional somente, mas principalmente a questão química do organismo, né? Nós somos feitos de elementos químicos, o que tem no mundo, o que tem na Terra é o que tem dentro da gente, todos os minerais, enfim. Lelis, está com a palavra, meu amigo. É você, Lelis. Então, vamos... ok. Obrigado, Eurípides. Vamos seguindo, então, para o encerramento com a nossa prece. E as conversas a gente continua, pode ser no grupo, né? Bem, minha gente, vamos, então, relaxar um pouquinho, sem pressa. A prece é curtinha, mas deve ser profunda. Vamos juntos, então. Senhor, nosso Pai,
que estás sempre presente. Que as nossas ações santifiquem o vosso nome, expressando assim a nossa filiação divina de espíritos imortais, criados à vossa semelhança. Que nossa maior aspiração seja receber de coração aberto o vosso reino de amor e de sabedoria, para que possamos expressar vossa sublime e perene presença em nós. Que a vossa vontade soberana e amorosa se realize assim no mundo físico, como nas dimensões da vida eterna. Senhor, alimenta-nos o corpo magnífico veículo transitório que conduzimos na presente existência terrena e renova-nos as forças espirituais para que avancemos confiantes rumo à felicidade que nos reservaste. Perdoa-nos os desvios da caminhada ascensional causados pelo nosso egoísmo e orgulho, mas ensina-nos a compreender nossas imperfeições como as do nosso próximo, assim retificando-as e perdoando-nos mutuamente. Não permitas, Pai amantíssimo, que sejamos novamente vencidos pelos golpes do ego dominador, que ainda não logramos educar para servir-vos. Mas livrai-nos dos impulsos negativos de nossa própria sombra, que permitimos nos arrastar para a dor e o sofrimento, em prejuízo à nossa ascensão espiritual. Pois a vós pertence o reino, todo o poder e toda a glória para todo sempre, e que assim seja. Boa noite a todos, e um excelente domingo, e até o próximo encontro. Até o próximo encontro. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal.